Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: o mandamento não é muito difícil. Tem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês, do capítulo 30 de Deuteronômio. A partir do verso 1 diz assim: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma todos os mandamentos que eu hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações para onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os ajuntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia aos seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então, ele os tornará mais uma vez prósperos e numerosos, como seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os que os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará com que os seus campos produzam colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com os seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês e se lhes obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos no livro da lei, e se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O versículo 14 também vai nos dizer uma coisa muito interessante. Aqui. Não está guardado além mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora, ouçam. Hoje lhes dou escolha entre a vida e a morte, a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se fizerem isso, viverão e se multiplicarão. Não conseguimos entender aquilo que Deus está falando aqui no capítulo 30 se não entendemos o que ele disse exatamente antes. Ele havia mencionado nas bênçãos e maldições que se o povo se desviasse do caminho do Senhor, que eles seriam levados embora da sua terra, que os seus filhos seriam vendidos como escravos, que as suas filhas acabariam sendo violadas pelos inimigos que acabariam invadindo o país, que eles veriam a sua riqueza, a sua prosperidade sendo levada como despojo de guerra, que eles mesmos sofreriam tanto que as lágrimas se secariam dos seus olhos. Deus estava apenas prevendo o que deveria acontecer. Diante de uma situação como essa, talvez aquilo que se esperaria era que Deus dissesse: e aí a nossa história acabou. Não, mas ele não termina aí. Ele vai dizer o seguinte: mas se vocês passarem por toda essa experiência, se perderem as bênçãos que eu tenho para poder oferecer a vocês porque escolheram mal, se forem levados para uma terra distante, se forem para o cativeiro e ficarem lá durante muito, muito tempo, mas lá no cativeiro, longe de Deus, longe das bênçãos do Senhor, vocês se arrependerem dos seus maus caminhos e entendendo aquilo que eu lhes disse nesse livro da lei e tomarem a decisão de voltar atrás nas suas escolhas e escolherem de novo, escolherem melhor, escolherem obedecer, escolherem seguir as ordens que eu dei a vocês, então eu vou restaurar a sorte de vocês. Vou trazer vocês de volta. Vou dar a vocês as mesmas bênçãos que pertenceram aos seus antepassados. E vou fazer
com que vocês se tornem uma nação forte e poderosa. O mais interessante é que Deus está colocando aqui a ênfase no sentido de que o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, ela é fantástica. Não apenas porque nos aponta direções opostas. A bênção e a maldição, a vida, a morte, o bem e o mal. Não. Mas porque as nossas escolhas, elas podem, inclusive, mudar a sorte que temos nesse momento. Se escolhermos mal, se escolhermos em algum momento seguir longe do caminho do Senhor, e isso acabou trazendo prejuízo para a nossa vida, e decidirmos hoje voltar para o caminho do Senhor, então ele vai restaurar a nossa sorte. E o mais interessante é que ele vai dizer assim, e aonde vocês vão conseguir, estando tão longe de Deus, descobrir as verdades que o Senhor Deus tem para vocês? Daí ele vai dizer, vocês vão precisar fazer uma viagem muito grande para poder descobri-las, porque eu vou colocá-las bem perto do seu coração. Eu vou colocá-las bem diante da sua mente. O que Deus está dizendo é que ele daria um jeito de colocar o conhecimento à nossa disposição. Ele daria oportunidade de fazer com que, mesmo longe dele, nós pudéssemos descobrir qual era a sua vontade para podermos exercer nosso livre-arbítrio. Sabe, Deus é tão fantástico que não apenas ele olha e diz assim, olha, e se vocês escolherem mal, então se virem. Não. Ele vai dizer, se vocês escolherem mal, ainda assim, eu vou dar um jeito de colocar bem pertinho do coração e da mente de vocês esses ensinamentos para que vocês possam decidir vivê-los. É isso que o Espírito de Deus faz. Às vezes nos afastamos tanto do caminho de Deus. Ainda nessa semana uma pessoa me procurou numa das programações que fizemos e disse assim, pastor, eu estou afastado de Deus e da igreja há tantos anos, mas eu, de alguns meses para cá, comecei a sentir no coração um desejo tão grande de voltar para Deus, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tive o que fazer. Eu comecei a pesquisar e descobri que tinha uma igreja aqui no bairro e eu vim até aqui para poder dizer, eu preciso voltar para Deus. Eu perguntei, mas quem foi que fez com que você sentisse esse desejo? Eu falei assim, pastor, do nada. Eu comecei a sentir, eu preciso de Deus, eu preciso da igreja, eu preciso voltar. É o Espírito de Deus, fazendo com que essas palavras escritas pelos santos profetas e apóstolos ficassem próximos do nosso coração e da nossa mente, para que pudéssemos usar nosso livre-arbítrio. Deus olha para a gente e diz, eu não vou abandonar vocês, eu não vou desapontá-los, eu não vou deixá-los à mercê das suas más escolhas. Eu vou sempre colocar diante de vocês vida, morte, bênção, maldição. Escolham, portanto, a vida para que vivam. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E se de repente, nesse momento, eu estou falando para alguém que se afastou do caminho do Senhor, não tenha dúvida de que Deus está colocando essa mensagem no teu coração nesse momento para que você entenda. Você precisa fazer uma escolha diferente e voltar para o caminho do Senhor. Nessa semana, 2 pessoas fizeram contato comigo. Uma de bem longe daqui e outra que com quem eu trabalhei no último distrito pastoral onde eu estive, pessoas que deixaram o caminho de Deus e que disseram que sentiram o Senhor Deus os chamando para que pudessem voltar para o caminho do Senhor. E tomaram decisões, vão voltar. Então eu peço a você que está longe, deixa essa palavra de Deus entrar no teu coração e toma uma decisão agora. Eu quero orar por isso. Obrigado, Deus, por tua palavra e obrigado porque o Senhor coloca bem diante de nós a vida, a morte, a bênção e a maldição. Ajuda-nos a escolher a vida para que vivamos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?